Aí quando você tinha certeza que tava tudo acabado, que o presente estava aberto, e você já tinha descoberto e comido doce, lambido os beiços, e só sobrou as migalhinhas ali no chão, de repente, eis que vem... Tchadã! A gente aqui de novo! Eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheili Calef. E nós somos o Baseado em Fatos Surreais. E como a gente não aguenta esperar até 2019, e terça-feira, que é Natal, é dia de double, a gente resolveu fazer 2 histórias, né, Sheili? É, a gente não aguenta esperar, pessoal. Mas tem um motivo muito importante. É que a gente se comportou muito esse ano, então o Papai Noel vem em dobro pra cá. Sim, veio tudo em dobro pra gente, a gente quer dar em dobro pra vocês. Exatamente. Até porque essa história, né, Sheili? É uma história muito especial. Muito maravilhosa, impactou super a gente. Estamos muito felizes, queremos compartilhar com vocês. E se você tem uma história pra contar, manda pra gente, bfsurreais@gmail.com. Pode mandar por escrito, pode mandar um áudio, o jeito que for melhor pra você. Aqui a gente aceita de tudo, gente. Então vamos logo. Pode mandar dinheiro junto. Não, dinheiro você pode mandar pelo Apoia-se. Exatamente. A gente adora. Tem contribuição começando de R$1, gente. R$1. O que é R$1? Não é nenhuma passagem de ônibus em nenhum lugar desse Brasil, aposto. apoia.se/bfsurreais e lá você começa a contribuir a partir de R$1. Viu? Uma cervejinha por mês está ajudando nós. Cervejinha? Não tem cerveja de R$1, Sheili. Então, mas eu já tô sugerindo que seja um pouco mais. Ah, é, porque entendeu? A segunda contribuição é de 5. Então 5 já dá pra comprar uma cerveja long neck. Pronto. Uma latinha ou 2, dependendo de onde for. É. Ou uma dose de cachaça. Eu nem bebo, tô aqui discutindo bebida com vocês, gente. Meu Deus do céu, vamos pro caso da semana? Vamos, Sheili. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Então, minha vida tá muito surreal. Mas não é assim um pouco surreal. É surreal de um jeito, tipo, irreal. Tipo... inimaginável. Inimaginável, exatamente. Eu sou uma escorpiana maravilhosa. Diva. Que já passou dos 30 anos, não vou dizer quantos. E o que aconteceu esse ano comigo que tá deixando a minha vida tão surreal é que eu comecei a questionar o meu gênero. Ah, como assim? É, porque eu nasci e fui criada como um homem. Tanto que, às vezes, você vai reparar que eu ainda falo, tipo, de mim no masculino, porque ainda é uma novidade essa questão toda de gênero pra mim, sabe? Entendi. Então você vai, talvez, você vai perceber isso, mas tudo bem, é um processo, é isso mesmo, né? E como que isso aconteceu? Eu adoro ouvir podcast. E eu ouço vários, assim. Eu ouço baseado em fatos surreais. Ah, é? Muito, adoro. Eu acho que é um jeito da gente, eu acho tão amoroso, assim, um jeito da gente trocar conhecimento, acho muito legal. Ah, eu também gosto desse podcast. Eu ouço Mamilos, eu ouço Imagine Juntas, Elas Chutando a Escada, tudo que tem mulher eu gosto de fazer parte, eu me vejo fazendo parte. E comecei a acompanhar uns LGBTs também. Mas uma coisa eu tenho certeza, né? Que homem eu não sou. Essa certeza eu tenho faz tempo. Tá. Como que veio, assim, essa certeza pra você? Nada do universo masculino eu me identifico. Nada. E assim, desde pequeno, eu sempre tive amiga menina, me vestia como menina, não gostava de nada do que tinha a ver com os homens. Os podcasts de homem eu não gosto também. Então, eu sempre tive essa certeza. Mas o que eu imaginei é que eu era gay. Né? O que eu imaginei, o que eu percebi é que eu era gay. Tipo, sou homossexual e beleza. É o que a gente pensa. Foi primeiro, né? O básico. Eu falei, sou homossexual, gosto de homens e tal.
Até que eu comecei a investigar isso, pesquisar e entendi que eu era não binário. Comecei a me identificar assim. Tá, como se não tem um gênero, né? Não é masculino nem feminino. Isso. Tá. É tipo quase um terceiro gênero, digamos assim, né? Mas é o não binário, eu não me identifico com nenhum dos dois. Só que aí, esse ano, eu comecei a fazer terapia. Tá. Uma terapia mais holística, né? Não a terapia mais convencional. O que é esses negócios de terapia holística? Terapia holística é quando a gente vê o ser humano como um todo, né? Tem até empresas que falam assim que elas têm uma organização holística. É que você não divide as partezinhas, digamos. Entendi. É que parece uma coisa mais mística, mas não, holística é só que vê você de forma como integral. Um ser humano inteiro, assim, não é só o cérebro. Isso. Não é só... entendi. E tem vários tipos de terapia, né? Mas essa é uma terapia, assim, que considera mais você como um ser completo, E como eu sou professor de yoga há muito tempo, foi uma terapia que eu mais me identifiquei. Entendi. Eu comecei a fazer essa terapia com uma mulher maravilhosa, muito forte, muito poderosésima. Sabe aquela pessoa assim que você olha e fala, que pessoa incrível. Que a gente admira quase querendo ser a pessoa, né? Exatamente. E ela tem uma coisa de ir tocando em alguns pontos do corpo, né? Ela foi tocando em uns pontos do meu corpo e falando comigo, sabe? E foi muito difícil a primeira sessão. Nossa. Eu queria sair correndo, porque ela jogou toda a merda da minha vida no ventilador. E nessa primeira sessão, eu já percebi que eu tinha sofrido alguns abusos sexuais quando eu era criança. Que você não tinha nem noção, assim, quando começou. Eu não sei se eu não tinha nem noção, porque eu tenho algumas lembranças. E não é nem que era como que eu vou dizer, um estupro, assim, né? Uma violência sexual desse tipo. Mas são brincadeiras sexuais que me desagradavam muito, mas que na época eu não sabia expressar, né? Eu lembro disso. Eu lembro do meu pai fazendo isso, de tios meus fazendo isso. Tinham 6, 7 anos. Então é um negócio pesado, assim, quando você é criança, né? Mas, enfim, foi muito... Ela tem muita experiência e sabe fazer essa terapia, então ela encosta e a memória já vem. Foi um negócio muito, muito importante. E pra mim ficou claro que eu era não binário mesmo. Tá. Eu cheguei nessa conclusão. Aí não sabia nem se eu voltava ou se eu não voltava, né? Porque foi um negócio deve ter sido super desconcertante, né? É muito, porque é um tipo de intimidade que você não tá acostumado a ter com uma pessoa que você não conhece, né? E aí você também não quer ficar expondo tudo, assim, né? Lógico. Tipo, mesmo que você vá atrás de uma terapia, nunca é porque... E às vezes só pelo jeito que você se mexe, ela já sabe. Já sabe o que aconteceu com você e você mesmo não sabe. Então é um desespero, sabe? É uma coisa muito, muito estranha. Mas foi muito bom ao mesmo tempo. Então eu voltei na segunda consulta e eu levei o meu tapetinho de yoga, né? Porque eu ia justamente sair de lá e dar uma aula para a comunidade LGBT e trans. E eu falei para ela que eu tinha esses questionamentos na minha cabeça, né? Que eu não sabia se eu era realmente um homem, que eu não me identificava como um homem, que eu me identificava como não binário. E aí ela foi trabalhando comigo na sessão, né? A gente foi conversando. Até que teve um momento que ela disse, tá nítido aqui pra mim que você é uma mulher trans. Ela falou isso pra você? Falou isso. Falou, eu vejo nitidamente, né? Mas não é que ela falou assim do nada, né? Isso foi acontecendo, isso já era um questionamento meu. Então é como se a gente tivesse chegado junto nessa conclusão. E ela só colocou em palavras ali. Ela verbalizou uma coisa que até então tava dentro de mim, mas estava tão escondido dentro de mim porque eu não podia falar isso pra ninguém. Porque ao mesmo tempo, né, que eu não me identificava com nada do masculino, eu não conseguia me assumir como dentro do feminino, porque eu sempre fui um homem. Então quando ela falou isso, foi tipo um fala baixo que alguém pode escutar, sabe assim? que fala baixo que eu posso escutar o que você tá dizendo, ninguém pode ouvir, assim, foi uma revelação mesmo, né? E a partir desse dia, ela foi a primeira pessoa que começou a me chamar no feminino. E toda vez que ela me chamava de mocinha, de menina, e eu rachava de rir. Eu começava a rir, porque era estranho,
Mas era uma risada gostosa, assim, sabe? Tipo uma risada de criança. Era uma coisa tão... Era como se a gente tivesse um lugar de segurança que a gente pudesse falar abertamente das coisas. Então foi uma revelação mesmo. Eu sentia uma alegria no meu corpo, uma energia no meu corpo todo. Eu tava assim, tomada por um sentimento de êxtase, de libertação. E eu fiquei maravilhada com tudo aquilo, assim, foi pra você ver, né, uma coisa ali que dentro da sala de terapia que revelou todo esse mundo pra mim. De repente eu tava em outro estado, assim, de energia mesmo, sabe? Não sei explicar direito, é um negócio muito da sensação. E aí ela realmente falou coisas lindas pra mim, me ajudou muito, muito a entender realmente que tudo bem eu não ter nada a ver com masculino, porque pra mim parecia uma coisa errada. Ah, tá. Ainda tava mesmo desconfiando que em algum lugar pudesse ser gay, você ainda tava achando que tinha uma coisa de erro, de... que, nossa, que isso era um problema, um pecado, sei lá, né? Mas ela me ajudou a ver que tinha uma mulher ali que podia aflorar. Que era uma questão de uma escolha, claro, mas era uma questão de eu olhar pra isso, de eu querer isso, que eu podia começar a tomar hormônio. E eu falei, nossa, mas será? Né? Ao mesmo tempo que eu tava assim, em êxtase, radiante, animada, eu também duvidava. Né? Falava, nossa, mas será? Que energia que é essa? Tipo, era um negócio muito conflitante na minha cabeça. Então, uma hora eu tava super em êxtase feliz, na outra eu tava super com medo, fiquei alterando, assim, nesse lugar, assim. Até que uma hora eu tive certeza, né? Numa outra sessão, já em outro dia, ela parou e foi um negócio assim... Eu não sei se você já viveu um negócio desses que você até tenta explicar de forma racional, mas não é. Não é uma coisa que dá pra explicar. Enfim, ela parou e colocou a mão na minha nuca. E eu senti que o meu corpo inteiro parou, assim. Foi como se tudo tivesse estacionado, paralisado, como se o tempo tivesse parado. E eu não sei se foi um espírito. É como se ela tivesse incorporado alguma coisa. Porque foi um negócio... Sabe quando parece que a gente tá em outro lugar falando... Eu não sei explicar, em outra dimensão. E ela olhou pra mim e disse: essa é sua missão no mundo. Meu Deus! Você vai quebrar o preconceito contra as mulheres. Esse preconceito de que mulher tem que ser isso, ou tem que ser aquilo, que tem que ser vulgar, ou que tem... Tudo o que as pessoas têm de preconceito sobre o que é ser uma mulher. Todos os estigmas, os rótulos, que ou ela é santa ou ela é prostituta, essas coisas de mulher. Ela falou, você vai quebrar isso. Caraca, você vai que ser, missão. Você vai ser uma mulher única. Que responsabilidade. Pois é, né? E ela falou assim, como se fosse um exemplo mesmo, sabe? Mas num sentido de que era uma ideia de que eu não precisava ser ninguém. Eu não precisava ser como a minha mãe, eu não precisava ser como a minha irmã, eu não precisava ser como as trans que eu já tinha visto. Eu não precisava eu podia ser eu. A minha mulher... Eu, como mulher, não tinha comparação. Foi isso que ela me deu nesse dia, entendeu? Que você podia ser a mulher que você tinha que ser. Né? Isso! Não nenhuma outra mulher antes disso, nem depois disso. Exatamente. Caramba, que forte. E eu fiquei em choque, né? Ela falou assim pra mim, eu fiquei em choque. Saí de lá... Comecei a fazer as coisas naquele estado, sabe? E assim eu fui seguir a minha vida. Tentei, né? Seguir a vida depois Tentei disso. seguir a vida normal depois disso, fingindo um pouco que nada aconteceu, voltando àquela sensação. E aí eu comecei a me lembrar de várias coisas. Porque eu tenho todos os sinais assim, né? Tipo, como eu te contei, eu só brincava com menina, sempre tive nojo das minhas genitais. Sempre quis me vestir como menina. Eu comecei a pesquisar o que era ser transgênero. O que era uma mulher trans. O que significava isso, né? Na internet. Passava horas fazendo pesquisa. Até hoje eu não tenho amigos gays, só mulheres. Então, eu era uma menina desde criança. Assim, quando tudo que eu consigo me lembrar de mim, eu era uma menina. Já era você como menina. E o único amigo homem que eu tenho, outro dia a gente tava na rua, passeando, indo
pra uma aula, e ele pegou uma flor numa árvore e colocou no meu cabelo. E isso foi tão emblemático pra mim, sabe? Mesmo quando eu ouço esses podcasts que são direcionados pra mulheres, eu me sinto, parece que eu tô com as minhas amigas. Tá. Então tudo isso foi fazendo muito sentido, assim, tudo começou a fazer sentido. De repente parece que você faz assim, entendi eu mesmo. Uhum. Só que isso não é o mais surreal. Isso já é muito surreal, né? Mas aí eu fui lembrando das coisas e pensando muito na minha vida. E eu não tinha ainda aceitado umas coisas muito bem, sabe? Eu não tava conseguindo olhar no espelho e ver uma mulher. Ao mesmo tempo que eu não via um homem. Eu nunca vi um homem no espelho. Toda vez que eu me via no espelho, eu via uma coisa que não era um homem. Mas também não consegui ver uma mulher, mesmo depois dessa conversa com a terapeuta. Que ainda tava muito nebuloso tudo, eu acho, né? Não sei. Acho que nebuloso é uma palavra boa, assim, é um negócio muito... Você tá começando a abrir o espaço, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que eu não vi um homem, eu não vi uma mulher. E aí, essa coisa dos hormônios, né, que ela falou que tinha essa possibilidade, eu não gostei muito. Eu falei, nossa, acho que ela errou nisso daí, né? O resto ela acertou, mas eu falei, não vou tomar hormônio, muito difícil. Eu acho que esse ponto ela errou, porque como professor de yoga, eu não tomo nem remédio de alopatia. Tipo, pra mim o corpo é um lugar muito sagrado. Então não dá pra você... Eu só como coisas naturais, eu não bebo, não fumo, não usei nenhuma droga. Pra mim, o corpo é algo que você... É um templo, realmente, né? Que a gente precisa cuidar, precisa honrar. E colocar qualquer coisa dentro, né? Imagina tomar hormônio, que é um negócio que vai mexer com tudo. Era quase uma droga pra mim, né? Então, na minha visão, eu falei, não, acho que isso aí não é pra mim. Não consigo me ver fazendo isso. Só que aí, eu lembrei que quando eu era criança eu fiz uma cirurgia. Como assim? Eu não tava lembrando disso. Eu fiz uma cirurgia porque eu tinha uma coisa chamada criptorquídea. Cripto o quê? O que é? Eu nasci com os 2 testículos pra dentro do corpo. Não, fala o nome de novo que eu não entendi o que você falou. Criptorquídea? Isso. Tá. O que significa? Tem vários jeitos, né? Mas essencialmente o testículo tá pra dentro do corpo, ele não desceu. Ah, entendi. Porque tem essa coisa, né? Ele é formado no corpo e depois é que ele desce, né? Pro saco ali, escrotal. E eu já tava com 2 anos de idade e eu não tinha testículo. Então a gente fez essa cirurgia. Na verdade eu fiz 2 cirurgias. Eu lembro que numa delas eu lembro mais, né? Porque pra me agradar, a mãe me deu o meu querido pônei. Não sei se você lembra do meu querido pônei. Que tinha o cabelo colorido, assim, tipo de arco-íris. Isso, do desenho dos pôneis. Eu amava aquele pônei. E a minha mãe me deu de presente. Ai, todo mundo tinha, eu acho, né? Eu tinha. Eu lembro que ela me deu por causa da história da cirurgia, que era pra eu ficar mais calma com a cirurgia e tal. Então eu fiquei um tempão com uma borracha na perna e uma faixa que era pra segurar o testículo no lugar, porque senão ele volta. Uhum. Então eu fiquei andando com aquilo um tempo. Horrível. E aí só agora que me caiu a ficha que aquilo não foi uma cirurgia, foi uma mutilação. Tipo uma coisa corriqueira, né? Porque os meus testículos eles não estavam no lugar errado. Ai. Porque se eu não tivesse feito a cirurgia, o que acontece? Ele não produz... Muitas vezes acontece que você fica estéril, né? Se você não tira os testículos pra fora. Porque eles não vão produzir do mesmo jeito. Então não vão produzir hormônios do mesmo jeito. Então, se eu não tivesse passado por essa cirurgia, eu não teria passado por esse processo de masculinização. Eu não precisaria me masculinizar. Eles não iam produzir essa testosterona e eu podia ter sido a menina que eu sempre fui. É quase como se você tem a percepção. Eu tô entendendo que o seu sentimento é de que, ao fazer essa cirurgia, meio que você foi forçada a desenvolver uma série de características masculinas. Exatamente. Por conta porque foi uma cirurgia forçada, né? Foi puxada pra que eu virasse um homem. Porque não se admitia esse intersexo. Quando você vê que 1,7% da população nasce com intersexualidade e a maioria é mutilada. Em alguns países é proibido fazer cirurgias desse tipo. Porque isso é uma mutilação. Você não sabe se a pessoa vai desenvolver as características de mulher ou de homem.
E eles não dão um tempo pra isso acontecer, porque os pais ali... E não é que eu tô culpando os pais, você entende? Tipo, mas eles querem tanto adequar... Você não está culpando os seus pais. Não, mas também não só os meus. Eu acho que os outros pais que também fazem essa cirurgia, porque daí eu fui estudar isso, né? Muitos pais fazem essa cirurgia nos filhos, e eu acho que não é por uma maldade, assim. É porque eles não sabem como lidar com uma coisa que não é homem nem é mulher, né? Então eles fazem... Hoje já existe mais entendimento, né? Isso foi há mais de 30 anos. Então existe mais entendimento sobre isso e leis que proíbem, mas na época não tinha. Então nem os médicos sabiam lidar, ninguém sabia lidar com isso. Hoje ainda é difícil de lidar, mas... Enfim, eu fiquei com muita raiva. Nossa, quando eu lembrei disso, eu fiquei com muita raiva. E aí eu fico olhando, sabe? As mulheres, as meninas que passam na rua e penso, poxa, roubaram isso de mim. Fiquei muito bravo. E aí eu fiquei pesquisando, né? Porque é realmente uma alteração nas gônadas que indica uma ambiguidade de gênero. Uma alteração na formação dos testículos ou ovários pode ser, né? Nem sempre é só no testículo. Sempre elas podem indicar uma ambiguidade de gênero. E aí é o que chamam de intersexo, que chamavam de hermafrodita, né? Muito tempo foi chamado de hermafrodita. E agora eles chamam de intersexo, que é o jeito que eu nasci. Então, foi me atribuído um gênero masculino, porque parecia que eu era, mas na real eu era uma menina que estava sendo criada como um menino. E quando eu lembrei disso, facilitou muito a questão dos hormônios. Porque aí eu pensei, nossa, eu já fui artificializado com 2 anos, né? Eu já tive contato com hormônios que eu não teria. Se tivesse me deixado como eu vim ao mundo, eu não ia ter contato, eu não ia ter desenvolvido tantas características masculinas. Então, na verdade, tomar hormônio agora ficou mais claro, é uma readequação, né? É um retomar, não é que eu tô me modificando. E aí tudo ficou mais tranquilo pra mim. E eu acho importante levar, sabe, essa discussão pras pessoas, porque é uma questão de biologia. É muita gente que nasce intersexo. Tem alguns países que até reconhecem um terceiro sexo, né? Eu vi essa semana que a Alemanha reconhece agora um terceiro sexo, que não é homem, não é mulher. Então a gente precisa olhar para isso, porque é muita gente vivendo infeliz, porque se por acaso acertarem, né, e realmente a pessoa, tipo, vai dizer, então tá, nasceu intersexo, vai ser menina, e for menina, tudo bem, mas quando não acertam, como foi o meu caso, é uma infelicidade muito grande. Mas bom, aí você teve toda essa questão com a cirurgia, tá ainda imagino, nesse processo e nessa, talvez um pouco menos nebuloso agora, mas um pouco mais, com uma visão um pouco de alguns passos pra frente, né? Sim. Agora o meu passo é o meu nome. Eu ainda não consegui chegar na conclusão qual é o nome de mulher que eu vou ter. E eu acho que esse vai ser um maior divisor de águas, né? Conseguir me apresentar pelo meu nome. Eu já tenho agora, eu não conseguia olhar no espelho, agora eu já tô conseguindo. Eu já definitivamente não vejo mais o homem que eu era no espelho. Ainda tem adequações que eu preciso fazer para realmente me enxergar como uma mulher, mas eu já consigo ver ela lá, que era uma coisa que eu não conseguia, né? Eu tava com essa dificuldade. E vai ser um movimento na minha vida que... Vai ser não, tá sendo, né? Tá sendo, né? Mas é que eu fico imaginando, assim, quando eu conseguir... Assim, só 2 amigos muito, muito, muito íntimos que sabem disso. Mesmo sendo um processo que já começou há 1 ano, é uma coisa que ainda tá muito no interno. As pessoas estão percebendo, porque eu tô tendo mudanças físicas. Mas eu não tô falando isso, entendeu? Tipo, não é uma coisa tá muito na esfera interna sua. Elas não ainda me chamam pelo masculino. Eu ainda faço isso muitas vezes. Tem alguém da sua família envolvido, assim? Não tem. Porque eu fico imaginando como... Sei lá, como que você vai conversar com sua mãe, com seu pai, sabe? Eu também não sei como trazer essa questão da cirurgia. Olha, às vezes... Até me emocionei agora. Às vezes eu acho que vai ser muito difícil. Que a minha mãe vai ter um ataque do coração, assim. Vai ficar louca. Mas ao mesmo tempo eu tô tão feliz
que eu acho que talvez ela consiga ver isso, entendeu? Ver a minha felicidade, ver como isso é óbvio. É quase como sabe, uma coisa gigante que ninguém tava vendo? Mas eu realmente não sei, é uma coisa que só vou saber na hora. Ela também tá percebendo isso, né? Eu não moro mais com ela, a gente se vê menos, né? Vê pouco. Sim. Mas também tem uma coisa ali que já tá acontecendo, que ela já percebeu, mas nada foi falado de forma clara, assim. Caraca! Que história é essa? Meu Deus, que história é essa? Meu Deus do céu! E foi uma história muito interessante, porque ela veio por áudio, então a gente consegue sentir o que vocês mandam pra gente quando vocês mandam histórias por áudio, gente. É um negócio, assim, muito diferente, né? E uma história com tantas emoções que mudar a vida totalmente para uma fase muito nova, muito alegre e que tem desafios, inclusive, biológicos, né? Essa coisa do hormônio, uma coisa física, nossa, é muito complicado, né? E é um presentão de Natal, né? Se a gente pensar no que é o Natal, se a gente pensar em tudo que a gente passou durante esse ano de 2018, se a gente pensar no que estamos de expectativa do que vem para 2019, a gente trazer uma história como essa é realmente um presente para colocar a gente a refletir, né? Sobre todas essas coisas. Sim. Quem somos nós? Quem somos nós, né? O que é todos os rótulos que a gente recebe, mas especialmente esse que é tão íntimo, né? De você é homem, você é uma mulher, você pode não ser isso, né? Você é intersexo. Ele é íntimo e ao mesmo tempo ele é muito público, né? Porque é como todo o resto do mundo vai te identificar a partir daí, né? A gente se apresenta, é o seu nome, o que você é, né? O quantos anos você tem, onde você trabalha, tipo, é uma coisa que tá ali no seu... E a gente ainda tem, se eu sou a Sheili, né? Eu sou o Sheili, você não fala, você põe o artigo pra determinar, né? Feliz Natal! A gente não sabe nem o que falar. Vamos agradecer você que nos enviou essa história. Muito obrigada por nos acompanhar, né? Você contou também que ouve o podcast sempre, que considera o pessoal aqui, nós e as nossas convidadas, suas amigas, e é isso mesmo que a gente quer, é esse ambiente descontraído, onde a gente pode contar dos nossos desafios, das nossas vulnerabilidades. E a gente ficou muito feliz de poder ouvir a sua história. E a gente quer muito saber esse nome. Fiquei curiosa. Resumindo, a gente ama receber as histórias de vocês. Seja a história que for, do jeito que for, do seu jeitinho, por áudio, por texto, manda a história pra gente. A gente super se emociona aqui, se conecta com a história e tem esse momento que é uma diversão pra gente contar essas histórias aqui pra vocês, mas também é uma diversão muito séria, porque a gente tá fazendo isso muito comprometido, né, com coisas que a gente acredita, com o que a gente acha que é importante pra vocês aí do outro lado e pra todas as pessoas pra viver num mundo melhor, né? No limite é isso, né? A gente quer viver bem. O futuro a nós pertence, a gente precisa construir ele do jeito que a gente acha que é bom. Então vamos construir ele contando histórias. Adeus, ano. Vai terminar com uma música. Feliz Débora, ano vamos agradecer novo. aqui a Débora, nossa editora. Débora, bota uma música bem natalina pra fechar esse episódio. Então é Natal e o que você fez. Um agradecimento mais do que especial para todas as mulheres incríveis que estiveram com a gente nesse ano de 2018. Não dá para falar o nome de todas elas, mas se você voltar lá no episódio do começo do ano, você começa a ver os nomes que vieram aparecendo, assim, uma mais incrível que a outra, um caso mais surreal que o outro, e a gente só tá aqui por causa delas e de você que tá aí do outro lado, né, Sheili? Exatamente. Sem você eu não sou ninguém. Até o ano que vem.
Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.